Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 14.6, exercício número 25. Vamos ao enunciado. Determine a taxa de variação máxima de f no ponto dado e a direção em que isso ocorre. Temos função de x, y e z igual raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado no ponto de coordenada 3, 6 e menos 2. Bom, o objetivo é achar a taxa de variação máxima da função f. A função f é função de 3 variáveis, e aí a gente tem que a taxa de variação máxima é achar o módulo do gradiente da função no ponto especificado. Essa é a taxa de variação máxima. Então eu preciso encontrar o vetor gradiente. Quem é o vetor gradiente da função de 3 variáveis? É a derivada da função parcialmente em relação a x na direção y, mais a derivada da função parcialmente em y em j, mais a derivada da função parcialmente em z na direção k. Esse é o vetor gradiente. Então eu preciso fazer aí as derivadas parciais e preciso aplicar no ponto, né? Porque eu quero aí no ponto dado. Então eu vou fazer derivada parcial da função em relação a x vai ser igual. Então aqui eu tenho função composta. Então primeiro eu derivo a função raiz quadrada, a derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada, aí copia tudo que está dentro da raiz. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado, vezes a derivada do que está dentro em relação a x. Derivada de x quadrado, 2x. Derivada de y quadrado, 0. Derivada de z quadrado, 0. Aí o 2 simplifica com 2. Eu tenho que o resultado fica x sobre a raiz quadrada, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então, eu tenho aí que a derivada da função em relação a x parcialmente aplicada no ponto, que é 3, 6 e menos 2, vai ser igual o x é 3, dividido pela raiz quadrada de x, 3 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, que é y ao quadrado, menos 2, que é o z ao quadrado. Ou seja, temos aí que é 3, aqui vai ficar 4, com mais 36, 40, com mais 9, 49, raiz quadrada de 49 é 7. Agora precisamos aí fazer a derivada parcial em relação a y. Se a gente perceber aqui, a gente pode ver que a função é função simétrica em relação a y, né? A gente vai derivar parcialmente em relação a y, vai ficar essa derivada vezes a derivada parcialmente em relação a y, que vai dar 2y. Vai cortar o 2 com 2. Então, a gente pode escrever aí por simetria, para economizar cálculo, né? A gente vê que a derivada vai ficar simétrica, essa daqui. A gente tem que del f, del y, vai ficar o y dividido pela raiz quadrada, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, tá? Fazendo aí por simetria. Aí aplica no ponto, del f, del y no ponto, que é 3, 6 e menos 2. A gente vai ter aí, que vai ficar o y, que é 6, dividido pela raiz quadrada, né? Quando eu aplicar, a gente vai ter aqui que simétrico, que a gente viu que deu 7. Então, vai ficar 6 sobre 7. E temos aí que del f e del z, também aplicando aí a simetria, vai ficar o z, né? Vamos derivar, vai ter isso daqui. E quando derivar parcialmente em relação a z, vai ficar 2z, 2 vai cortar com 2. Então, vai ficar z sobre a raiz quadrada, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Aplicado no ponto, temos que del f, del z, no ponto 3, 6 e menos 2, vai ficar o z menos 2, dividido pela raiz quadrada de 3 quadrado, 6 quadrado,
mais menos 2 quadrado, que a gente viu que deu 7. Então, a gente tem aí o vetor gradiente, né? O vetor gradiente a gente pode escrever como sendo o gradiente de f no ponto 3, 6 e menos 2, ele é dado por 3 sétimos em i, aí mais 6 sétimos em j e menos 2 sétimos em k, tá? E aí, como eu quero a taxa de variação máxima, eu vou achar o módulo do vetor gradiente no ponto 3, 6 e menos 2. Como eu acho o módulo? Faço a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Então, 3 sétimos ao quadrado, aí 6 sétimos ao quadrado, mais menos 2 sétimos ao quadrado. Então, vamos ter aí que a taxa de variação máxima, que é o módulo do vetor gradiente no ponto, vai ser a raiz quadrada. Aqui vai ficar 9 sobre 49, ali mais 36 sobre 49, e ali mais 4 sobre 49. Ou seja, vamos ter a raiz quadrada, aí 9 com 36, 45, com 4, 49. 49 sobre 49, simplificando fica 1. Raiz quadrada de 1, que dá 1. Então, essa é a taxa de variação máxima, né? E ele pede, no ponto dado, né? E ele pede a direção em que isso ocorre. A direção é o próprio vetor gradiente. Então, a taxa de variação máxima aí de uma função em um determinado ponto é o próprio vetor gradiente. Então, seria aí na direção de 3 sétimos em i, mais 6 sétimos em j, menos 2 sétimos em k. Como fala de direção, né? Prestar bem atenção nisso. Às vezes o pessoal se confunde. Como fala direção, pode ser qualquer múltiplo desse vetor. Então, eu posso, por exemplo, aí, posso dar como resposta, se eu multiplicar por 7, o múltiplo desse vetor como sendo aí, ou, né, multiplica por 7, fica 3i mais 6j menos 2k. Então, pode ser essa aqui a direção, tá? Qualquer múltiplo desse vetor, posso multiplicar por 2, todo esse vetor, qualquer múltiplo dele, dá a direção. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!